Hello Explorer, how are you? Welcome to one more lesson. Watch this video. The ancient Egyptian civilization lasted for over 3,000 years and became one of the most powerful and The ancient Egyptian civilization lasted for over 3,000 years and became one of the most powerful and iconic civilizations in history. At its height, ancient Egypt's empire stretched as far north as modern-day Syria and as far south as today's Sudan. But long before it was an empire, ancient Egypt was a series of small, independent city-states that bloomed along North Africa's Nile River. The city-states were divided into two regions and named according to the flow of the Nile. Upper Egypt in the south, which was upstream, and Lower Egypt in the north, which was downstream. By about 3100 BC, the two halves united, thereby creating one Egyptian state that lasted for millennia. The reign of this civilization can be divided into three major periods of prosperity, called the Old, Middle, and New Kingdoms, and two periods of instability in between, called the First and Second Intermediate Periods. Guiding the Egyptian people was a succession of about 300 rulers, often referred to as pharaohs. Pharaoh, which means great house in Egyptian, was never the ruler's formal title. It only became synonymous with the ruling individual in modern times, thanks to its use in the Hebrew Bible. These rulers, who were not always men, nor Egyptian, were considered protectors of the people and served as divine liaisons between humanity and the hundreds of gods they worshipped. Okay, so this is a National Geographic short video. Actually, we just watched 1 minute and 42 seconds, but you can watch the whole video if you find it interesting. The title of the video is Ancient Egypt 101 National Geographic. Okay, so it's a little bit about Ancient Egypt. Ok, então fala um pouquinho sobre Ancient Egypt. Fala que o nome faraó não era usado pelos faraós, né? Isso foi só mais na modernidade que eles começaram a dar o nome para esses reis, né, de faraó. Bom, vamos ver se você tem tudo checked. Então, como que vai funcionar a aula hoje? Presta bastante atenção. Primeiro eu vou passar o vocabulário, depois a gente vai ver o texto da unidade. Não sei se você reparou, normalmente a gente na primeira aula da unidade eu apresento, introduzo a unidade e a gente já vai para o texto. Eu fiz diferente nessa, porque eu queria que você conhecesse primeiro todas as palavras e se acostumasse um pouco com elas, e depois você fosse ver um texto em que haveria todas elas, vamos dizer assim, certo? Então, depois de apresentar o vocabulário, a gente vai ler o texto. Opa, que isso? Ah, tá mexendo sozinho aqui? Então, a gente vai ver o texto, certo? Rapidão falando, e depois a gente vai para a historinha, certo? Então, nada mais do que isso. Então, vamos ver se você está no modo aula. Eu também preciso ver se você está com a sua water bottle, for a cup of water, like mine here. Cheers. Você está com seu notebook, pencil case, por quê? Para você anotar vocabulário novo, certo? E finalmente o texto vai estar na page 74. Então você pelo menos precisa estar com o livro aí do lado. Para quê? Então bora pro vocabulário. Vou apresentar o vocabulário, antes de ler o texto, depois vai para a história de boas. Certo? O primeiro vocabulário de hoje é esse aqui. Storytelling helps the Chinese people to hold on to its culture. Certo? O que você acha que é storytelling? Storytelling bom, aqui ó, storytelling ajuda os chineses a manter a cultura, certo? A continuar sabendo a sua cultura. Storytelling olha, tem um livro aqui, tem algumas histórias, é a contação de histórias, certo?
Então, com certeza você já ouviu histórias falando sobre mula sem cabeça, falando sobre o Curupira, certo? Falando até sobre a loira do banheiro, você deve ter ouvido, não é? Então, tudo isso faz parte da cultura do Brasil. E tudo isso foi feito por meio de histórias, certo? Existem histórias, o Saci Pererê, a Cuca, tudo isso, né, foi feito por meio de histórias. Quem é muito forte e muito importante para o storytelling brasileiro é de crianças, eu digo, é o Monteiro Lobato, certo? O Monteiro Lobato foi muito importante. Então, storytelling, ele ajuda os chineses a manter a cultura deles e não é só os chineses, né? Ajuda o mundo inteiro. Eu dei um exemplo prático do Chinese people, certo? Então a primeira palavra de hoje é storytelling. A segunda palavra de hoje está nessa frase e vamos ver a frase. If Ninja and his wife choose to have a kid, desculpa, if Ninja and his wife choose to have a kid, they will be from two different generations. Se o Ninja e a esposa dele escolherem ter uma criança, né, um filho, eles vão ser de duas gerações diferentes. Eles quem? O Ninja e a esposa dele vai ser de uma, e a criancinha Ninja, Ninjazinho, Little Ninja, vai ser de outra, né? Então, generation, geração, que a gente tinha falado na aula passada. Se você não assistiu, vou dar uma recapitulada, mas assista a aula passada. Geração, gente, tem dois sentidos principais para geração. O primeiro é que eu falei na aula passada. Uma diferença mais ou menos de 25 anos, 25, 30 anos, certo? A próxima geração é que vai nascer daqui a uns 25, 30 anos, vamos dizer assim, certo? Essa é a diferença. Essa normalmente é a diferença entre um filho e um pai, certo? A diferença média. A segunda definição de geração, de generation, é pessoas que têm mais ou menos a mesma idade. Então, segundo esse conceito, eu não sou da mesma geração que você, eu não sou da mesma generation que você. Eu também não sou da mesma generation que os seus pais, certo? Porque nós não temos mais ou menos a mesma idade. Eu estou no meio entre você e seu pai e sua mãe, sei lá. Certo? Eu tô na idade dos meus amigos, vamos dizer assim. Tem 20, 21 years old, mais ou menos, fica nesse in-between aí, a gente tá na mesma geração. Eu já tô mais ou menos na mesma geração que a minha irmã, né? Que ela tem 16 years old. She's 16 years old, né? Então, a gente tá mais ou menos na mesma geração, não tá exatamente na mesma. Então, generation, geração pode ter dois sentidos. Primeiro, pessoas que têm mais ou menos a mesma idade, como a gente estava falando, ou pessoas, um intervalo de 25 ou 30 anos. Você pode até ter ficado um pouco confuso, vamos dizer assim, eu explicando isso. Mas é só para você entender quando eu falo, as outras gerações, quando eu estou falando as outras gerações vão ser muito felizes. Eu estou falando que é o filho do filho do filho do filho, e isso dá mais ou menos 25 anos entre cada um. Mas se eu falo assim, a minha geração já nasceu usando o computador, mas a sua geração já nasceu usando o celular com internet, né? A minha não nasceu fazendo isso. Então, aí eu não estou querendo dizer que é exatamente 25 anos, porque a diferença minha para você é mais ou menos de uns 10 anos. Mas há diferenças também. Ok? Então, generations. Se você gostou do Little Ninja, deixa um like aí no vídeo. Foi muito difícil fazer aquele Little Ninja. In South Korea, local people are very kind. Então, o que significa aqui? Na Coreia do Sul, né, que é esse país, local people, as pessoas locais, quer dizer, as pessoas que são de lá, os nativos, are very kind, são muito gentis, são muito legais. Certo? Então, local é a pessoa que é do local mesmo, certo? São os locais. Na verdade, a gente não falaria os locais, né? A gente falaria os nativos, certo? Inclusive, em vez de falar local people, informalmente eles falam locals. The locals, certo? Isso pode ser usado tanto para país quanto até para bairro. Nos Estados Unidos tinha muitas coisas. The locals são os caras do bairro daqui, são os caras, né, da área, do pedaço. Outra palavra que a gente vai ver tá aqui, ó. Over 30 million tourists visit Paris per year. Gente, mais ou menos 30 million turistas,
tourist é turista, né? Aquele cara que vai visitar o lugar, mas não mora lá. Visitam Paris por ano 30 milhões. Isso é demais, gente. 30 million, coisa pra caramba. Então, tourist é turista, vamos para esse aqui. Catalan people want to fight for a better future. Então a palavra aqui é future, mas na frase que significa o povo catalão, né, ele já te explica o que é catalão, quer lutar por um, o que é future? Por um futuro melhor. Então, rapidamente, catalão os catalães são um povo que vivem no nordeste da Espanha, certo? Oficialmente eles são espanhóis ou francês, tem uma partezinha na França, né? E também tem um paísinho pequenininho chamado Andorra, mas principalmente eles são espanhóis oficialmente, mas eles têm uma identidade, eles têm uma língua própria, eles têm uma culture, eles têm uma language, eles têm identity, eles têm todas as storytell, né? Eles para contar a história deles, certo? E eles tentam manter a cultura deles, manter a culture, né? Certo? Então por isso que eu peguei um exemplo deles e também porque eu estou aprendendo catalão, a língua deles. Patriota think that Lithuanian weaving is beautiful, certo? Então weaving é um tipo de artesanato, né? O patriota no caso ele acha que weaving da Lituânia, que é esse país, é beautiful. Weaving é esse tipo de artesanato que você usa os tecidos, né, para entrelaçar, para cozer, sei lá, costurar. Não sei se é exatamente costurar a palavra em português, mas weaving seria esse tipo de entrelaçado, assim, certo? Então seria a palavra oficial para isso seria tecelagem, certo? Isso é um artesanato feito de tecido. Bora pro texto, abre aí o seu livrinho aí para você anotar qualquer palavra que você não conheça, mas as principais a gente já viu. Vamos lá? Everyone should be proud of who they are. What makes you who you are? Part of who you are comes from the past. It comes from the culture of your parents, grandparents, and people before them. It comes from the language you speak, the art you see, the stories and music you hear, and the traditions you share. Okay? So, everyone should be proud of the history that you have and this stuff. Dragon boats are a 2,000-year-old Chinese tradition. These dragon boats, it's 2,000 years old. Racers must cooperate and row your boat together to win. Today, dragon boat racing has become a modern world sport. Okay, so this is a tradition that stays alive until nowadays. It's alive, right? It's being passed down to other generations. Storytelling isn't always done with words. In Laos, dancers tell stories with their hands. Did you know Laos, a country, they tell stories only using hands. They don't use their mouth. The dancers are part of the history. This history is passed down from one generation to the next. The people of Tabasco, Mexico, keep their history alive. This local boy has clay on his face. He will do the jaguar dance to bring rain. His people speak an old language that comes from the Olmec thousands of years ago. Okay, so this guy here has clay, argila on his face, and he will do the jaguar dance to bring rain. And he speaks a very old language. Okay, all right. The people of Ghana in Africa hold on to their traditions of weaving beautiful cloth. Remember, weaving. Tourists come to Ghana to buy cloth. The money that the tourists pay helps the future of the community. Okay? So here the guys are saying in Laos they use their hands as a part of dance, and the hands tell the stories. Storytelling used only with hands. Okay, so this was the text. I think you kind of understood. Você deve ter entendido o texto porque você já viu todo esse vocabulário
Ok? Então nós vamos para a nossa historinha. Agora, bora. Deixa eu só abrir aqui. All the friends are together, and this doesn't happen a lot of times. Okay, this happened, if you don't count this time here, it happened when they came to Londrina, when they came to high school, and it happened when it was Ariel's birthday, right? And you probably saw, because it was a birthday, so everybody was present. But these were the only two times, and now they're together. Why? Because they're going to Egypt, right? Ariel got the tickets, the airplane tickets, and they're going to Egypt, okay? And a tourist guide, is going with them to Egypt. The tourist guide is called Nefertiti. Okay, Nefertiti was a very important goddess in Egypt. Okay, so there they went. They were in the airport, and Nefertiti was talking with some of them about storytelling. And Will asked, "So you were saying that often they often tell stories that talk about their culture, right?" And Nefertiti said, "Yes, storytelling is very important for your people." Then Patrick asked, "But why? Why is storytelling important?" Then Nefertiti answered, "Because stories can be passed from one generation to other generation, from generation to generation, from parents to kids, and they can form their identity. They can understand why things are the way they are. Why are they there? Why do they speak that language, right? For example, people from Brazil, the students from high school who are watching us now. Hi, students, said Nefertiti. Say hi to Nefertiti. Okay, Nefertiti said, the students who are watching that, they are Brazilian, so they speak Portuguese, but they have to understand history. They have to understand why they speak Portuguese. Because there was the Portuguese colony. Portugal came to Brazil. So it's very important to understand what you are. And you do that by storytelling, by telling the history, telling stories too. Okay? Um, then I said, wow, that's cool, Nefertiti. And Moana said, "Oh, um, I think that it's very important for people to understand who they actually are." And she also said, "I love this tourist feeling like I'm a tourist and like we're going to a place that we don't know. We're going to know a lot of things. Like no one here knows anything about Egypt." Then Ariel and Eleven said, "Hold on. What did you say that no one knows anything about Egypt here? Come on. We are Egyptologists. We know a lot of things about Egypt." "Oh, yes, I'm sorry," said Moan. "Yes, I was talking about me because I don't know anything about Egypt. So I'm going to learn so much in this trip." And I said, "Yes, you will." And they asked, Snow White asked Nefertiti, "Nefertiti, I have a question. The local people, the people from Egypt, the local people are the people who live in Egypt. I want to know something about them. Are they nice? How are they? Like, are they nice people? I'm worried about them not being so nice." And Nefertiti said, "Oh, don't worry, Snow White. They are super friendly, super kind, and super nice. Okay, they will be super happy to have you guys, especially you guys because you are very interested about the traditions, about the history, about the culture, right? I have a plan here. We're going to see everyone. Okay. The first thing we're going to see when you arrive," she said to everyone, Nefertiti is talking, "is the Museum of Egyptian Antiquities in Cairo." Cairo is the capital city of Egypt. In Brazil, the capital city is. What is the capital city of Brazil? Brasilia, right? And in Egypt, the capital city is Cairo. We're going to the Museum of Egyptian Antiquities, right?
for and there we are going to see continued talking Nefertiti. We're going to see pieces of cloth that they used to weave, right? Weaving? Asked Cinderella. What is weaving? What are pieces of cloth that they used to weave? Said, look at this picture. They get the cloth and they weave it, right? It's a handcraft. It's a kind of art, and this art shows their culture. And they found it very, very beautiful. Then someone had a question, and this person was Will. Will asked something, and he said, I was talking to Miranha, and actually, no. Miranha, go. Tell the question. You had a question I was going to ask, but come on, Nefertiti is right behind you. Ask Nefertiti. Okay, said Miranha. Everyone says that culture is important, right? Miranha said. Everyone says culture is important. We need to hold on to our culture. We must pass down our tradition to the next generation. Everyone repeats that, but no one says why. Why should we hold on to our culture? Why is culture important? I know that storytelling is important, but why we must pass down our traditions to the next generation? Like, I don't understand. Why is it so important, Nefertiti? We're going to Egypt and I want to know why. And she said, okay, I'm going to explain everyone why. So let's talk about the Egyptian people, right? When we take care of our culture, we're helping the future generations and ourselves to understand who they are and who we are. So nowadays, today, local people in Egypt don't have a lot of money. They don't have a lot of money. Okay? So it's kind of hard to live in Egypt nowadays. So bringing tourists is very important for our culture. It's very important, and I'm going to explain why. Because we get super happy when we feel like what we're doing is important. We feel happy because we feel that our history is not dead in the past. It's not dead and it didn't die 2000 years ago. You know what, said Nefertiti. I'm going to talk about my when I was young. When I was young, I was a very sad teenager. I wanted to leave Egypt. I wanted to go to another place like the United States and to work there and never see Egypt anymore. Because everyone is poor here. We don't have a very nice life quality. And I wanted to change that. Like, I wanted to have a better life. But one day, I saw Egyptian kids playing soccer in the street. I was by myself, I was alone, and I saw them play soccer, and they were so happy. And I thought that I wanted them to feel proud of where they came from, to feel proud of who they are, of their history. And I wanted the world to know, I wanted to share with the world everything that Egypt once was and what Egypt is. So I decided to study about Egypt. I decided to become an Egyptologist and to study our traditions, our culture, to pass down to the other generations everything that we were and everything that we are, to hold on to our traditions and to keep it alive, right? So after that, I became super happy and I wanted them to feel proud of who they were, right? So I went to the Cairo University to study Egyptology, and after that I went to the Manchester University to study Egyptology too. Then I came back to the Cairo University and I concluded my studies, and now I work. So my job is to help people to know a little bit more, to share with people to know a little bit more about the Egyptian history. And they said, wow, it's so fine. And finally, they arrived in Egypt. And at that time,
Eleven said, all right, so now, because we're tourists, right, we're going to see the pyramids. Is everyone ready to go to see the pyramids? And Nefertiti said, well, we are going to see the pyramids, but not today because now it's very late. We're going to eat a traditional food called koshari. Koshari. Um, and we're going to eat koshari, and tomorrow we can see the pyramids. Okay, now let's eat koshari, this traditional food, this food who is passed from generation to generation, passed down, and they hold on to the tradition of eating this food, the national Egyptian food, and after that we can rest, sleep, and tomorrow we're going to see everything that we can see in Egypt. Dun, 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 dun. And this is the end of our story. Começaram, gente, eles começaram a aventura no Egypt, certo? E essa história só foi possível porque um aluno mais conhecido como Daniela me deu a ideia de fazer eles viajarem, certo? Então, por favor, se vocês tiverem ideia, me mandem, que eu aceito as ideias, certo? A não ser que seja uma coisa muito absurda, mas se for uma coisa que tem a ver, eu tento colocar. A Dani tinha pedido para fazer eles viajarem no Egito, para viajar um pouco no começo da outra unidade. Não deu, porque era uma unidade sobre o universo, mas nessa encaixou certinho. E aqui estão eles, todos juntos, certo? Viajando no Egito, e agora a sua homework consiste em duas coisas. E essa é a hora que você vai mostrar pro seu pai e pra sua mãe. Pra você provar que eu tô falando, que é o teacher que tá falando mesmo. Você é obrigado. A Laís não gosta quando eu falo que vocês são obrigados. Mas para você aprender inglês, para você aprender inglês de uma forma efetiva, você precisa ouvir inglês. Por quê? Porque você só vai conseguir entender inglês se você ouvir. É uma coisa meio óbvia, mas tem gente que não entende muito bem isso, certo? Por exemplo, quando eu estava estudando francês, eu tinha um problema de não entender francês. E o que eu fiz? Eu fui atrás para saber. E eu ficava triste porque eu não conseguia entender. Só que o que eu não fazia? Eu não ouvia francês sem legenda. E aí eu vi um dia um professor falar: você tem que ouvir francês se você quiser entender francês. Eu pensei: it makes sense. Faz sentido. Então você tem que ouvir inglês se você quiser entender inglês, certo? Porque assim você vai conseguir falar, entender muito mais inglês e, consequentemente, a longo prazo você vai falar, certo? Então, ouve pouquinho em pouquinho, 15 minutinhos por dia, faz o seu Ocean, que você já sabe que você tem que fazer, só reforçando. E você também vai fazer a página 55 do workbook, que é essa aqui. Então, você tem que fazer o quê? Label the pictures match the words to each picture. Então, você tem que seria rotular as figuras, né? Você vai escrever o nome das figuras e você vai combinar, né? Tipo, qual que é hold on, qual que é pass down, qual que é share, qual que é storytelling, qual que é tourists, qual que é weave, certo? Cada um é uma coisa e você vai ver qual que é o adequado. Number 4, listen and write the words in the order you hear them. Isso é muito legal. Isso aqui não conta como seus 15 minutos de inglês, mas isso aqui treina você a identificar palavras em inglês. Você precisa começar a identificar, a ligar o radar do inglês, certo? Então nós temos essas palavras aqui e você vai ver qual a palavra que você ouve primeiro, certo? Então você já sabe acessar os áudios, liga o áudio, pode ser no aplicativo, pode ser no CD ou pode ser no site, certo? Lembra, tá na contracapa do seu livro, o login e a senha, OWStudent5 e a senha NATGEO, NATGEO, certo? Então, você vai colocar na ordem que você ouvir. E number 5, what can you say? Use the words to write sentences. A gente já fez isso na unidade passada. Use as palavras. O que você pode dizer? Use as palavras para escrever frases. Future art, você vai escrever I think about the future of art in our country. Então, quer dizer, você não necessariamente precisa escrever exatamente isso, certo? Você vai escrever uma frase que tenha sentido, que envolva essas duas palavras. Certo? Essa foi a aula de hoje, galerinha. Thanks for watching. See you on the live of Thursday. Na live de quinta, em que a gente provavelmente vai fazer isso juntinho. Só que tem uma coisa que eu não posso fazer por você. E é a coisa mais legal. Assistir inglês. Então vai lá e assiste inglês e manda ver. Porque você é uma pessoa, um aluno muito fera que vai estar logo entendendo cada vez mais inglês e falando inglês. Thanks for watching. See you soon.